Olá! Vamos completar neste vídeo o estudo sobre o tópico juros compostos, previsto no edital. Falaremos aqui sobre cálculo em períodos não inteiros, sobre taxas equivalentes, taxa nominal e taxa efetiva. O link para o material em PDF está disponível na descrição do vídeo. Vamos começar falando sobre capitalização composta em períodos não inteiros. Uma das coisas que vocês vão observar é que todo exercício que a gente fez até agora, e eu vou destacar o de juros compostos, que é o nosso assunto, sempre o prazo N era um valor inteiro. 2 meses, 5 meses, 2 anos, tantos dias, a unidade não importava. O fato é que ele sempre era um valor inteiro. O que acontece quando a gente faz uma capitalização composta em períodos inteiros? Para melhorar aqui a explicação, eu vou fazer um diagrama de fluxo de caixa. Vou pegar uma situação qualquer aqui hipotética. A pessoa faz uma aplicação, então na verdade tira dinheiro do caixa, um certo valor. Após um período, seria o período 1, se ela resgatasse esse valor, eu vou colocar em pontilhado, porque ela não vai resgatar, ela resgataria um valor maior do que aquele que ela havia aplicado. Né? Então, vou fazer aqui um caso hipotético. Se eu tivesse aplicado 100, talvez ela retirasse 110. Passado mais um período, ela não retirou. Você calcularia novos juros ou novos acréscimos, só que não sobre aquele valor 100, sobre o valor 110, porque a capitalização é composta. Vamos supor que aqui desse 121. E aí vamos finalmente imaginar que ela iria sacar no período 3. Então ela teria um valor ainda maior, calculado em cima do 121, né, o acréscimo em cima do 121, por serem juros compostos. Até aí está totalmente dentro do que eu já ensinei para vocês. A situação nova acontece aqui. Não vai esperar o período 3. Esse valor, por exemplo, seria retirado no 2,5. E aí surgiria uma dúvida. Nesse período 2,5, quando a gente for computar os juros, entre o 2 e o 2,5, como é que isso aqui vai ser contado? Como é que eu vou calcular isso daqui? Como não completou o período? E aí eu estou supondo que isso aqui fosse, por exemplo, a cada ano, que a taxa fosse anual. Então não deu tempo de capitalizar aquela taxa dentro do ano completo. Ficou só metade. Como é que a gente poderia agir aqui? A resposta é, só para não ter dúvida, até o período 2 são juros compostos, não tem discussão. Né? Houve a capitalização, era regime de juros compostos, então é isso daqui. Nesse período, entre o 2 e o 2,5, que seria esse período de meio, e aí vamos supor que isso aqui está em ano, então esse período de meio ano, ele pode ser feito ou contado de duas maneiras. Eu poderia considerar que, como não completou o período todo, ele seria feito de maneira proporcional. Isso me levaria para o conceito de juros simples. Então, esse meio ano poderia ser contado ou calculado como juros simples. É uma possibilidade. Ou, alternativamente, mesmo não completando, se eu quiser jogar esse 0,5 na fórmula, é matematicamente possível, digamos assim, eu estaria tratando ele também como juros compostos. E o que eu quero explicar para vocês aqui nesse tópico da matéria? Por isso eu quis fazer ele separado. Que as duas coisas existem. Então, quando nós consideramos que período inteiro é juro composto, mas a parte decimal é tratada como juro simples, a gente está trabalhando com o que é chamado convenção linear. Eu não fiz desenho de gráfico aqui para vocês, tá? Não tinha muito sentido fazer isso. Mas se eu desenhasse o gráfico de juros simples, ele era uma linha reta. Por isso esse nome. E se eu, mesmo no período não completo, considerar o cálculo como juros compostos, eu estou trabalhando com a convenção exponencial. Mesma história, se eu desenhasse o gráfico, eu teria um gráfico que tem um formato exponencial. E aí vocês precisam entender o significado dessas palavras, porque se no concurso ele apenas disser considere convenção linear, o que você vai lembrar?
que vai calcular juros compostos na parte inteira, e depois a parte decimal você vai tratar como juros simples. Não se preocupe, vamos fazer exemplos sobre isso daqui a pouquinho. E se ele falar para adotar a convenção exponencial ou nada for dito, em geral a gente considera que os juros compostos são em todo o período. Então eu calcularia juros compostos tanto nessa parte inteira quanto nessa parte decimal. Também vamos fazer exemplos sobre isso. Nesse momento eu só queria que vocês entendessem a diferença teórica entre eles, tá bom? E aí a partir daí estamos aptos a fazer exemplos e colocar um pouquinho em prática isso que eu acabei de falar. Uma conta de R$1.000 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere o mês comercial, isto é, com 30 dias. Considere também que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 2 meses e que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias. Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi. Bom, li uma primeira vez, aquela estratégia que vocês já conhecem, e o que eu percebi de interessante aqui? Que houve uma conta paga com atraso, então é uma dívida que vai ter juros, mas que ele faz uma diferenciação. Capitalização composta para os 2 meses inteiros e capitalização simples para os 10 dias que sobraram, que não completou o mês. Vocês vão ver que depois eu vou transformar para meses, vai ficar um valor decimal. Pois bem, ele aqui não usou o termo convenção linear. Ele explicou como você vai fazer. Já facilitou um pouquinho. Mas eu me senti na obrigação de explicar. Se ele tivesse só escrito considerar convenção linear, você já teria que saber tudo isso que ele escreveu aqui. Tá? E agora, vamos colocar em prática. Como é que nós vamos resolver o exercício? Já vou adiantar a vocês que ele vai ter pelo menos 2 etapas. Além daquelas que a gente está acostumado a fazer, mas eu faço assim, dividido em 2 partes. Uma delas para calcular a parte só dos 2 meses, que são juros compostos, e uma outra parte depois para calcular só dos 10 dias, que é juros simples. Então vamos começar aqui com a primeira parte. Vou até escrever assim. Os 2 meses. Nesse sistema, aí eu vou ler de novo, como a gente já está acostumado, para pegar os valores que eu preciso. Uma conta de R$1.000 foi paga com atraso. Então os juros são cobrados inicialmente sobre os R$1.000, que eu chamo de capital. Esse atraso foi de 2 meses e 10 dias. Só que estamos fazendo só a primeira parte, que são só os 2 primeiros meses. Então, cuidado com isso, o N é 2 meses. Considere lá o mês comercial. Ótimo, a gente já está acostumado mesmo a trabalhar com ele, mês com 30 dias. Regime de capitalização composta para esses 2 meses, e eu vou até escrever aqui na frente, que é para não esquecer, tá? Capitalização composta, que são juros compostos. E simples para os outros que a gente vai fazer depois. Se a taxa de juros é 3% ao mês, então já me deu I, o juro cobrado foi. Então ele quer o J. Como nós já estamos em outra etapa aqui da matéria, gente, agora eu vou ficar colocando a formulazinha ali do lado não, tá? Vocês têm as anotações de vocês, eu vou só comentando. O fato é que esse exercício poderia eu poderia usar aquela terceira fórmula, já do J diretamente, mas eu costumo usar do montante e depois só fazer a diferença, eu acho mais fácil. Então, nesse caso aqui é a que eu vou usar. Só que antes disso, vamos ver as transformações. O meu I é 3%, que é 3 sobre 100, ou 0,03. Continua ao mês. E o N que está em meses, eu não vou precisar transformar, porque a taxa também está ao mês. Agora sim, a fórmula que eu vou usar, e a minha opção, tá? Tinha 2 maneiras de resolver, eu prefiro usar essa. Montante é igual a capital, vezes 1 mais I, elevado a N. Nesse caso, então, o nosso montante será 1.000, vezes 1 mais 0,03 elevado a 2. Ou seja, o montante é 1.000 vezes 1,03 ao quadrado. Esse não dava para fugir, tá? Tinha que fazer a continha mesmo. Tinha que lá 1,03 vezes 1,03 deu 1,0609. Que multiplicado por 1.000 me deu 1.060,90.
O fato, gente, é que mesmo que ele tenha pedido só o juro, né, e eu vou ter que fazer o juro das duas partes depois somar, eu precisava desse montante. A partir do montante, eu poderia determinar aqui o juro facilmente. Né? Eu poderia dizer então que esse juro 1, que é só da primeira parte, né, os 2 primeiros meses, seria a diferença entre o montante que eu deveria pagar nessa data menos o valor da dívida original. Então, se houvesse apenas a cobrança desses 2 meses, ficaria em R$ 60,90. Essa, então, seria a primeira parte. Bom, o detalhe está aqui agora, e eu vou tentar mostrar para vocês o nosso diagrama. O que é que nós já fizemos? Na verdade, até agora, nós tínhamos, então, uma dívida de R$ 1.000, que se fosse ser paga aqui na data 2, e como ela só seria, não será, eu vou colocar pontilhado. Ela deveria ser paga, então, com acréscimo de R$ 60,90 por R$ 1.060,90. Só que, além disso, vão passar mais 10 dias aqui. Né? Eu nem vou colocar o valor ainda, que eu não transformei, mas não vai chegar a completar o terceiro mês. E é exatamente aqui que a dívida será paga. Só que o exercício, indiretamente, eu não usou esse termo, mas ele pediu a convenção linear, porque esse pedacinho aqui será tratado como juros simples. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Na hora de calcular essa parte do juros simples, que a gente vai fazer aqui na sequência, esse 1.060,90 é a minha referência, é o meu capital. É como se para essa etapa aqui fosse o meu zero, a minha data zero, tá bom? Então eu vou calcular em cima do 1.060,90, só que com a fórmula de juros simples. É o que eu vou fazer aqui na sequência para vocês, que eu vou chamar de segunda parte. Então ficaria assim, capital 1.060,90. Que mais? Ele está falando que é só por essa diferença. 2 meses já era capitalização composta. Então, nosso N agora são só os 10 dias. Temos que a taxa é 3% ao mês, ela é a mesma. E queremos o valor do juro, que seria uma segunda parte, não um juro 2. Bom, em relação a transformações, esse 3% eu vou escrever como 3 por 100. Não vou dividir, porque normalmente nessa forma de juros simples eu costumo deixar, porque pode ser que simplifique alguma coisa. E esses 10 dias eu vou passar para meses. Quantos dias tem o mês? Lembra que ele mesmo fala para considerar o mês comercial com 30 dias. E se nada fosse dito, eu também ia considerar assim. Então eu vou deixar como 10 sobre 30. Tá? Também não vou dividir aqui, que pode ser que eu simplifique depois. Próxima etapa aqui dessa parte, nós vamos jogar na forma do juro simples. Capital vezes I vezes N. Então, meu juro simples aqui ficou 1.060,90 vezes a taxa, que é 3 sobre 100, vezes o N, que é 10 sobre 30. Gente, aqui daria para simplificar muita coisa, tá? Esse 0 com esse, o 3 com o 3, daria para cortar também. E aí, no final, eu vou chegar no resultado, que é R$ 10,61. Mas ele quer saber o juro total cobrado. Então, o total é a soma desses dois que eu calculei. Será 60,90 mais 10,61. Será um juro total de R$ 71,51. Já até dei spoiler aqui, né? Já tinha deixado marcado, mas não tem problema, tá? Essa é a resposta mesmo, é que eu já tinha feito antes. Então tá aqui, a letra D é o gabarito da questão, R$ 71,51. Mas só para fechar esse assunto, o que aconteceu aqui? Você cobrou juros compostos da parte inteira e cobrou juros simples da parte decimal, por não ter completado o período para capitalizar mais um mês, por exemplo. Tá bom? Toda vez que isso acontece, estamos diante da convenção linear. Temos aqui, então, o exemplo para mostrar outra forma que poderia ser pedido esse tipo de exercício. Uma conta de R$ 1.000 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considera o mês comercial, isto é, com 30 dias.
Considere também que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 2 meses e que, em seguida, aplicou-se também o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 10 dias. Se a taxa de juros é 3% ao mês, o juro cobrado foi. Então, gente, são os mesmos dados. Só que agora, além de cobrar como capitalização composta nos 2 meses inteiros, também foi usado capitalização composta para esses 10 dias. E aí eu vou contar aqui um segredo para vocês, tá? Não será segredo. Eu poderia resolver esse exercício igualzinho eu fiz o anterior, só que aí eu calcularia dos 2 primeiros, que inclusive vai dar a mesma resposta, e depois aquele 0,5 eu também jogaria na fórmula de juros compostos. Pronto, estaria trabalhando com a convenção exponencial. Agora, o segredo está aqui. Se eu for jogar na fórmula de juros compostos para calcular os 2, e depois vou calcular como juros compostos a parte decimal, em cima desses 10 dias, então eu poderia dizer para vocês que eu poderia fazer uma vez só. Eu não precisaria ter feito isso separado, tá bom? Então esse é o detalhe que eu quero passar para vocês. Resolvendo então a questão. Já li uma primeira vez, agora eu vou ler uma segunda vez. Uma conta de R$1.000 foi paga com atraso. Então quer dizer que isso aqui é o nosso capital. R$1.000. É sobre ela que eu vou começar a incidir os juros. Só que esse atraso foi de 2 meses e 10 dias. Como eu já li a primeira vez, já percebi que ele está usando capitalização composta tanto na parte inteira quanto na parte que vai virar decimal. Quem não enxergou que isso aqui é um decimal vai enxergar depois. Eu não preciso fazer em 2 etapas, em 2 partes. Já posso considerar meu N como sendo 2 meses e 10 dias. Isso aqui também é uma novidade, tá? Eu não fiz exemplos ainda onde eu tenho o período desse jeito. É até bom que eu vou ensinar para vocês também dessa forma. Além disso, ele fala que a taxa de juros é 3% ao mês. Vou escrever aqui. No final, ele pede o juro cobrado. Então tá aí. É um exercício que até então, um exercício comum de juros compostos. Isso por quê? Porque ele trabalhou com a convenção exponencial e que trata como juros compostos o período inteiro. Bom, só que tem alguns detalhes, né? Apesar de ser aparentemente um exercício como tantos outros que nós fizemos, ele tem o detalhe do N não ser inteiro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A verdade é que nós já fizemos 2 etapas daquela sequência de 5 etapas que eu ensino a vocês. O próximo é verificar as transformações. Então essa minha taxa que está em porcentagem, eu vou colocar como 3 por 100, que na verdade vira 0,03 ao mês. Já o N está dividido em 2 partes, 2 meses, e esse 2 eu não preciso me preocupar, porque ele já está na mesma unidade da taxa, só que ele tem 10 dias, esse eu tenho que transformar. Ou por regra de 3, ou por aquela regrinha mais direta, perguntando do N do prazo para a taxa. Quantos dias tem um mês? E lá mesmo no exercício ele fala para considerar o mês comercial. Então, quantos dias tem o mês comercial? 30. Quando eu faço essa pergunta, então eu divido. Ficou 2 mais 10 sobre 30. Gente, esse 10 sobre 30 é que seria a parte decimal. Seria 0,333 alguma coisa. A hora que eu somasse, ia dar um N igual a 2,333, uma dízima. E eu poderia fazer assim. Se eu pudesse usar a calculadora, por exemplo, eu ia fazer isso. Deixar ele 2,333 e jogar lá na fórmula, no expoente, sem o menor problema. Só que aqui a gente tem que ficar esperto para o que a questão fornece. Né? Concurso também é isso. E o que eu vou perceber? Que ele me deu uma potência em forma de fração. Então aqui eu tenho que conseguir enxergar esse prazo N como fração. Aí eu lembro a vocês que na fórmula de juros compostos esse N está no expoente. Então esse 7/3 não deve estar aqui por acaso. Nós vamos usar isso. Então se eu simplificar aqui o 0 com 0, eu fico com 2 mais 1/3. E como é que eu conseguiria somar essa fração? Tirando o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, que dá 3. Aí eu dividiria o 3 pelo antigo denominador do 2, que é 1. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2, 6. E aqui 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. E olha só, gente, não é mágica, tá? Porque era para dar certo mesmo. O nosso N, na verdade, é 7/3 de mês. Parece estranho, mas assim funcionou. Bom, agora que eu fiz a transformação, eu vou escolher a fórmula. Eu poderia usar diretamente a fórmula do J,
Ou, o que eu mais gosto é de usar do montante e deixar para subtrair depois. Acho mais simples. E já até falei em outra oportunidade. Na hora da prova ali, se você não lembrar todas as fórmulas, é mais fácil você lembrar essa daqui do que a do J. Então, o que seria meu montante? O capital de 1.000 vezes 1 mais I, que é 0,03, elevado ao N, que é 7/3. M igual a 1.000 vezes 1 mais 0,03 dá 1,03, elevado a 7/3. Gente, seria bem complicado pensar em fazer isso aqui à mão, né? Para não dizer que é impossível. Mas, por isso mesmo, o exercício forneceu, para não inviabilizar a questão. Esse 1,03 elevado a 7/3 já tem um valor ali para a gente usar, que é 1,0714. Então, multiplicando esse valor aqui por 1.000, deu 1.071,40. Esse é o montante a ser pago, considerando os juros compostos, tanto na parte inteira, quanto na parte fracionária, ou na parte decimal. Só que ele pediu o juro. Facílimo. O juro é a diferença entre o montante e o capital, que era 1.000. Então, subtraindo isso daqui, eu vou ter o valor de R$ 71,40. A resposta, então, está aqui na letra E, que é o nosso gabarito. Bom, alguns detalhes aqui só para fechar, então, esse assunto inicial. Na convenção exponencial, eu estou considerando juros compostos o tempo todo. E por isso eu pude fazer o exercício em apenas uma parte. Mas, se eu quisesse, eu poderia ter feito em duas partes. Com o detalhe que eu ia fazer dos 2 primeiros meses, depois pegaria aquele valor, aquele resultado como capital e jogaria apenas esse 1/3 na parte decimal. Aí eu calcularia juro 1 e juro 2, na hora que eu somasse ia dar esse 71,40. Segundo detalhe, eu joguei aqui os mesmos dados até para poder fazer um comentário final. Não acho que isso vai ser cobrado, mas, como eu disse, eu me sinto na obrigação de falar tudo que é detalhe, porque se acontecer, vocês estão preparados. Se eu fosse comparar, até em termos de teoria mesmo, o método pela convenção linear e a convenção exponencial, pela convenção linear o resultado é maior. Não assuste com isso. Lá, os mesmos dados tinha dado R$ 71,51. Aqui deu R$ 71,40. Acho que seria muito avançado discutir aqui as razões por que isso acontece, tá? Mas é só para chamar a atenção que isso aconteceu. E não está errado. Sempre vai ser dessa forma. Por quê, gente? Não estou comparando que juro simples é maior que juro composto em qualquer situação. Até porque ele era juro composto em toda a parte inteira. O único detalhe é que na parte decimal, o juro simples ficou maior que o juro composto. E isso realmente acontece. Tá? Então, só queria chamar a atenção. É um detalhe meio teórico até, mas para que vocês soubessem disso. Um outro assunto importante para a gente estudar aqui agora seria como encontrar taxas equivalentes em regime de juros compostos. Nós já até estudamos taxas equivalentes lá para o juros simples, até a definição vocês já conhecem. Já ensinei a vocês essa história de IQ, IT, e lá mesmo eu chamei a atenção que se você entendesse lá, aqui ficaria mais fácil, mas ainda não fizemos expressamente realmente como acontece no juro composto. A definição não muda, tá? Duas taxas são consideradas equivalentes se você usar o mesmo prazo de aplicação com o mesmo capital e gerar o mesmo montante. Então, se eu pegar uma certa taxa ao mês, aplicar ali R$1.000 por um ano, ou pegar uma taxa ao ano e aplicar R$1.000 por um ano, se elas forem equivalentes, o resultado final vai ser o mesmo. O que talvez seja uma novidade aqui, e talvez eu nem possa chamar de novidade, porque eu já falei isso várias vezes, é que aqui não é proporcional. Em juros simples, 2% ao mês, multiplico por 12 vira 24% ao ano, e isso seria equivalente. Em juros compostos, não. Em juros compostos, 2% ao mês é totalmente diferente de 24% ao ano. Isso porque a relação é exponencial, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, a estratégia que eu vou utilizar aqui para ensinar vocês, a mesma que eu ensinei lá em juros simples.
Vou chamar de IQ a taxa que queremos encontrar, ou seja, aquela unidade para a qual nós queremos transformar. Vou chamar de IT a taxa que nós temos, é aquela que você conhece e que será transformada. O Q é simplesmente a unidade do IQ e o T é simplesmente a unidade do IT. A gente vai ver isso melhor aqui na sequência. Só que agora a fórmula passou a ser essa. IQ é igual a 1 mais IT elevado a Q sobre T menos 1. Todas as taxas em fator unitário. Então, sempre que for dado em porcentagem, eu tenho que ir lá e dividir por 100. E como agora temos fórmula nova, nosso bloquinho de anotação aqui voltou. Eu vou manter que nós estamos falando de juros compostos, para vocês entenderem que essa fórmula funciona no regime composto, tá? Que seria capitalização composta, mas lá no edital está como juros compostos apenas, eu vou manter. Então, nós temos agora a fórmula para taxas equivalentes, que diz que IQ é igual a 1 mais IT elevado a Q sobre T menos 1. Isso aqui vai ficar em fator unitário, tá bom? Então, vou deixar aqui do lado, quando a gente estiver resolvendo questão, se tiver dúvida, a gente pode recorrer por enquanto. Futuramente, se vocês realmente forem adotar a mesma estratégia que eu, é bom que vocês decorem essa formulazinha aí, mais próximo da prova. Vamos fazer um exemplo para colocar em prática isso que eu expliquei. Isso aqui foi uma questão que já caiu em concurso, caiu no concurso Petrobras em 2010. Vamos a ele. Um investimento rende juros mensais de taxa 2% com capitalização mensal. Ao final de 3 meses, o percentual de juros em relação ao capital inicial é mais próximo de. Bom, gente, é até difícil às vezes, quem está começando, enxergar que isso aqui pode ser resolvido com o conceito de taxas equivalentes. Mas pode. Por quê? Quando eu falo que houve uma capitalização mensal, e de novo o diagrama aqui para ajudar a explicar, significa que existia um capital na data zero, nesse caso é um investimento, né? Então ele estaria aqui para baixo. Se esse investimento fosse resgatado na data 1, ele já teria lá um acréscimo. Na data 2, na data 3 e assim por diante. Ele fala que depois de 3 meses, ele quer conhecer o percentual de juros. Então, eu vou considerar que ele vai sacar esse valor depois de 3 meses. Olha só, eu não tenho valor do capital, simplesmente eu sei que esse capital aqui rende a 2% ao mês. E capitaliza todo mês. Tá? Isso é importante. Por outro lado, se eu transformasse essa taxa ao mês numa taxa ao trimestre, e aí eu capitalizaria uma vez só, essa taxa ao trimestre me dá exatamente o percentual do juro em relação ao capital, porque capitalizou uma vez só. Então, o segredo aqui de você enxergar que é um exercício de taxa equivalente é você perceber toda vez que ele pedir o percentual de juro final em relação ao capital, que é como se você capitalizasse uma vez só. Se você conseguir agrupar aquele período para que ele se torne apenas essa taxa que foi utilizada apenas uma vez já é o percentual de juros em relação ao capital inicial. Então, por isso é que eu vou conseguir resolver essa questão com essa ideia de taxas equivalentes. E aí, como é que eu faço isso? Bom, esse é aquele exercício em que eu escolho. Escolho não, na verdade eu escrevo, né? IQ, IT, Q e T. E vou colocando aqui o que eu sei de cada um deles. Nós queremos então a taxa ao trimestre, porque automaticamente eu vou estar capitalizando uma vez só e esse valor já é o percentual de juros em relação ao capital inicial, independente qual seja esse capital. Então eu não sei o valor dele, mas quero que seja ao trimestre. A taxa que eu tenho é aquela que foi fornecida, que foi utilizada efetivamente. Então ele é 2% ao mês. Por outro lado, o Q sempre é 1 e o T sempre é 1. Já falei disso lá nos juros simples, porque o que interessa deles é só a unidade. Depois eu até posso transformar, mas inicialmente eles são iguais a 1, sempre. E o Q é a unidade do IQ. Como eu quero uma taxa ao trimestre, então o Q é 1 trimestre. Para isso que ele está aqui. E esse meu T... gente, deixa eu escrever trimestre assim, para não confundir com o T da fórmula, tá? Melhor fazer assim.
E esse T é a unidade do IT. Como ele está ao mês, isso aqui representa um mês. Já que eu desmembrei o outro, eu vou desmembrar esse também. Tá? Por enquanto é isso. Eu já tenho aqui claramente definido o que é cada termo. Agora tem que fazer para a etapa de transformações. Esse 2%, na verdade, é 2 por 100, que vira 0,02. Por outro lado, o Q e o T tem que ficar na mesma unidade. Então eu pego o maior deles, que é o trimestre, e transformo no menor. Tem mais sentido. Um trimestre tem 3 meses. O importante é que aqui fique na mesma unidade. Ok? Como é a primeira vez que ele está fazendo, talvez você está achando meio confuso, mas eu lembro que lá no juros simples eu já usei essa estratégia. Qual que é a fórmula então? IQ é igual a 1 mais IT elevado a Q sobre T menos 1. Então a taxa que nós queremos é 1 mais essa que foi dada, que é 0,02, elevado a 3 sobre 1 menos 1. Ou seja, a taxa que queremos é 1,02 ao cubo menos 1. Aqui também não dava para fugir, tá? Eu tinha que elevar 1,02 ao cubo, que é 1,02 vezes 1,02 e o resultado vezes 1,02 de novo. Isso aqui deu aproximadamente 1,0612. Só que é menos 1. Então a taxa que queremos é 0,0612 ao trimestre. Reforço, a gente queria ao trimestre, porque eu quero saber o percentual de juros após 3 meses. E a única forma de eu ter isso diretamente é se eu capitalizasse uma vez só. Bom, aqui já está a resposta. Só que como lá nas alternativas tem porcentagem, sempre eu resolvo e acho fator unitário, agora eu multiplico por 100. Tem gente que inclui nessa fórmula um vezes 100 aqui na frente. Só que eu estou tentando deixar as fórmulas mais enxutas, até para facilitar se você for decorar depois. Eu não acho difícil aqui lembrar de multiplicar por 100 no final. Acho até mais tranquilo. Então ficou, multiplicar por 100, só para comentar, e andar 2 casas para a direita. Então ficou 6,12% ao trimestre. A resposta está na letra C, que era o gabarito aqui dessa questão. 6,12%. Veja, eu não posso deixar de comentar que esse exercício tinha uma outra forma de resolver. Mas aí não era pela fórmula da taxa equivalente e que era o que eu queria mostrar para vocês. E funciona, eu acho tranquilo. Qual seria a outra forma? Como aqui independe do valor do capital, essa variação, porque ela depende exclusivamente do prazo e da taxa que está sendo usada, se eu quisesse, eu poderia fazer aquele esquema de supor um valor para o capital. Normalmente eu suponho 100. Aí se eu jogasse na fórmula de juros compostos, esse 100... durante 3 meses a 2% ao mês, eu ia achar um montante de 106,12. Aí eu ia fazer a diferença, ia dar 6,12, que dividido pelo capital ia dar 6,12%. Então fica aqui como alternativa, mas o meu objetivo aqui era exatamente mostrar para vocês uma questão em que dava para usar tanto o conceito quanto a fórmula de taxas equivalentes. Bom, acontece a taxa nominal e, consequentemente, a taxa efetiva quando o período de capitalização não coincide com aquele a que se refere à taxa. E aqui no título eu já tenho que parar para explicar. O que significa isso? Vamos pensar uma situação aqui, de novo vou usar o fluxo de caixa. Imagina uma pessoa que fez uma aplicação e essa aplicação ficou ali durante 6 meses. No final, ela vai resgatar um valor acrescido dos juros. Isso aqui já virou coisa básica para a gente, né? Agora, imagine a seguinte situação. Vamos supor que durante esse período, a capitalização é trimestral. Ou seja, a cada 3 meses, você capitaliza os juros. Então, vai haver uma capitalização aqui no mês 3. E aqui, eu já vou calcular uma porcentagem que provavelmente vai ser uma taxa ao trimestre, em cima daquele valor inicial, e isso vai me dar um montante. A partir daí, quando eu for fazer a próxima capitalização, ele já vai ser feito não em cima daquele valor inicial, mas em cima desse valor já acrescido dos juros, porque são juros compostos. Também até aí nenhuma novidade. Agora eu vou pensar numa outra situação. Se ao invés de capitalizar a cada trimestre, ocorreram só 2 capitalizações, no mês 3 e no 6,
se eu capitalizasse todo mês. Ou seja, a hora que deu o primeiro mês, eu já vou e recalculo e já acrescento os juros desse período, numa taxa provavelmente mensal. Depois eu vou e capitalizo de novo no mês 2. Depois no mês 3, no mês 4, no mês 5 e no mês 6. Sabe o que vai acontecer? Esse valor ia ficar maior. Por quê? Porque mais rapidamente você está agregando juros e eles já estão ajudando a compor juros dos períodos seguintes. Parece complicado, gente, mas não é. Né? Apenas eu quero que vocês entendam a lógica que em juros compostos, quanto mais vezes você acrescentar os juros, ou mais rapidamente você fizer isso, mais rapidamente esse valor vai crescer. Seja para você ganhar, no caso de uma aplicação, seja para pagar também no caso de uma dívida. Em outras palavras, a capitalização passou a ser uma coisa importante dentro do exercício. E nós nem tínhamos falado sobre isso antes. Estou criando esse tópico especial para falar. Bom, mas e aí? O que muda em relação ao que nós já aprendemos? Nada. Por quê? Porque quando você no exercício não fala sobre capitalização, automaticamente você entende que a taxa está de acordo com a capitalização. Em outras palavras, se eu estou lá resolvendo o exercício como nós já fizemos, e ele fala que a taxa é ao mês, automaticamente eu entendo que está capitalizando todo mês. De outra forma, se o exercício fala que a taxa é ao ano, então automaticamente nós entendemos que todo ano vai haver essa capitalização dos juros que passará a compor os juros do período seguinte. Bom, mas se não vai mudar, por que nós vamos aprender isso agora? Pelas exceções. É possível o exercício dizer que existe uma taxa em um certo período, por exemplo, ao ano, mas te dizer que a capitalização ocorre todo mês. Aí vira um caso especial, e é esse caso especial que eu quero ensinar para vocês agora. Por que cai em prova de concurso? Bom, vamos lá. Agora que eu expliquei a teoria, estamos prontos para entender mais detalhadamente como isso vai ser resolvido. Toda vez que você tiver a taxa numa certa unidade, mas ela não coincidir com o prazo da formação e incorporação, não coincidir com a capitalização, então nós estamos diante de uma taxa nominal. E já adianto, gente, essa taxa nominal não é uma taxa verdadeira. Já vou escrever aqui. Ou seja, na prática, se eu usasse essa taxa, não chegaria no resultado, né? Não daria o juro correto, eu estaria deixando de considerar essas capitalizações. Seria assim, a grosso modo. Então, quando o exercício fornecer uma certa taxa, mas falar que a capitalização está num período diferente, essa taxa não é verdadeira. E só falei que isso não interferiu em nada que nós já estudamos, porque em nenhum exercício até agora foi dito coisa assim. Mas daqui para frente pode acontecer. E aí o que nos cabe então? Descobrir a taxa verdadeira. Essa taxa verdadeira recebe o nome de taxa efetiva. E é ela que eu tenho de usar para resolver o meu exercício. Tá aí, tranquilo? Isso aqui é teoria, mas é uma teoria importante. E como é que eu transformo de uma taxa não verdadeira numa taxa verdadeira? Aqui está o grande segredo, tá, gente? De maneira proporcional. Poxa, proporcional era coisa de juros simples. Pois é, essa aqui é a única situação em que você transforma de uma taxa para outra de maneira proporcional. Exatamente porque você está passando de uma não verdadeira para uma verdadeira. Aí surge uma outra dúvida, que eu estou me antecipando às suas dúvidas, tá? Nós acabamos de aprender que para transformar a taxa em juros compostos, tem que ser taxa equivalente? Mas só que quando eu transformo taxa equivalente, eu transformo de uma verdadeira para outra verdadeira. Só estou mudando a unidade, senão não seria equivalente. Então, viram a diferença? Toda vez que eu só quiser transformar a taxa em juros compostos verdadeira para verdadeira, só mudando a unidade, é taxa equivalente, aquela fórmula exponencial que nós acabamos de aprender. Toda vez que o exercício te der uma certa taxa, uma unidade, e falar que capitaliza de maneira diferente, aí você usa essa ideia de passar da não verdadeira para verdadeira de maneira proporcional. Se você não entendeu totalmente o que eu disse, calma, não desespere, porque nós vamos fazer exemplo numérico e isso vai ficar bem claro para vocês. Nem é difícil, tá? Mas quem não sabe disso não acerta questões sobre essa matéria. Só quero aqui, antes de passar para os exemplos, destacar que então surgiram duas fórmulas.
Essa daqui é simplesmente porque, se ele me dá uma taxa nominal, que eu chamei de IN, e ela não é verdadeira, se eu dividir pelo índice que relaciona as unidades, ela se torna verdadeira. Isso aqui é a ideia de proporcional. Por isso que eu falei, é bem simples. É IN sobre K. E eu quero acrescentar isso daqui. Né? Então eu vou escrever aqui, ó, taxa nominal e taxa efetiva. A relação entre eles, tá? E aí eu vou ter, nesse caso, um I igual a IN sobre K. E ainda vou ter a forma da taxa efetiva. Vou ver se ela cabe ali. Onde, se eu quiser passar para a mesma unidade da taxa inicial, porque quando eu faço essa transformação proporcional, eu mudo de unidade, tá? Também vai ficar mais claro daqui a pouco nos exercícios. Mas se eu quiser manter a mesma, uma taxa nominal não verdadeira em ano, e eu quiser a verdadeira em ano, aí eu uso essa fórmula de baixo, recebe o nome de taxa efetiva, que seria 1 mais IN sobre K, que já é aquele fator que eu usei, elevado a K menos 1. E aí o que nos resta agora é fazer exercício, exemplos, para que vocês entendam ainda mais isso que eu acabei de explicar para vocês. Exemplo número 1. Essa aqui caiu no concurso do Banco do Brasil 2015/2. Viram por quê, gente? Eu não poderia deixar de explicar isso para vocês. Isso cai. E muitas pessoas erram simplesmente por não saber que isso existe. Então vamos lá. Um investimento rende a taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização trimestral. Para obter um rendimento de R$ 609 daqui a 6 meses, deve-se investir hoje em reais. E aí tem ali as alternativas. Olha só, gente, o que fez desse exercício diferente de todos os outros que a gente fez até agora? Ele te deu uma taxa ao ano e te falou que a capitalização é trimestral. Só de falar isso, eu tenho que levar em consideração que esse 12% não é verdadeiro. E a gente dá a isso o nome de taxa nominal. É o que tem diferente aqui. Bom, vou ler uma segunda vez, porque é um exercício de juros compostos, eu tenho que resolver. Então, aquelas etapas que eu ensinei anteriormente, eu utilizo aqui normalmente. Li a primeira vez, já percebi que é um investimento a juros compostos, já percebi que ele tem esse detalhezinho da capitalização não coincidir com a taxa, e ele quer saber quanto que eu devo investir hoje, ele quer o capital. Agora eu vou ler uma segunda vez para colocar aqui os valores que eu preciso. O investimento rende a taxa de juros compostos de 12% ao ano. Gente, isso é o I? Não. Mas eu sei que o I é IN sobre K. Então, já posso resolver isso aqui. O que é o IN, gente? O IN, sim. A taxa nominal é o 12% ao ano. Eu já até vou passar aqui para 12 por 100 e transformar em 0,12 ao ano. Então, o que vai ser meu I? Vai ser 0,12 dividido por K. E agora vocês vão entender melhor o que é esse K. Ele nada mais é do que a relação entre as duas unidades. Então, eu sempre pergunto do menor para o maior, né? A taxa nominal é a ano, a capitalização é trimestral. O trimestre é menor. Então, pergunta assim: quantos trimestres eu tenho em um ano? Eu sei que eu não trabalhei muito isso com vocês, mas sempre é tempo, né? Vamos pensar um pouquinho. Se o ano tem 12 meses, vou fazer 12 tracinhos aqui. Esses aqui são os 12 meses, tá? E eu quero saber quantos trimestres tem, então eu faço grupinhos de 3 em 3. Gente, me desculpe se isso é básico demais para vocês, mas se de todo mundo que está assistindo esse vídeo, uma pessoa não soubesse disso e aprender pelo que eu estou mostrando, então já valeu a pena para mim. Olha só, gente. 1, 2, 3, 4. Então, dentro do ano, eu tenho 4 trimestres. Esse é o meu K. É esse que eu vou jogar aqui. Então, 0,12 dividido por 4, que dá 0,03. Ao trimestre. Por quê, gente? Porque a capitalização é trimestral. Acabei de transformar de uma taxa que não era verdadeira, se eu usasse 12% ao ano não ia dar certo, para uma taxa que é verdadeira, que é essa, de 0,03, ou que seria 3% ao trimestre. Agora eu posso continuar normalmente. O que tinha de diferente eu já fiz, virou um exercício comum que envolve juros compostos. Para obter um rendimento de 609, rendimento é um dos sinônimos que nós demos para o J, para o juro, que seria os R$ 609.
Isso vai ocorrer daqui a 6 meses. Então, esse é o nosso prazo N. Quanto que eu devo investir hoje em reais? Então, nós temos aqui a pergunta. Ele quer o capital. Bom, qual que é a próxima etapa? Então, já fizemos duas. Terceira etapa é verificar as transformações. Minha taxa, eu já tinha feito a divisão por 100, então ela já está pronta. 0,03 ao trimestre. Mas o N não. O N está em meses. Agora eu vou fazer a transformação ou por regra de 3 ou fazendo aquela pergunta direta do N para o I. Quantos meses tem um trimestre? São 3. Então, se eu tenho a resposta possível, é só dividir. Então, 6 dividido por 3, que vai dar 2 trimestres. Ok, gente? Então, fiz as transformações. Próximo passo, escolher que fórmula usar. Eu nem coloquei aqui do lado a fórmula de juros compostos, né? Porque a gente já fez bastante isso. Mas já adianta, eu teria duas alternativas. Ah, não, desculpa. Eu teria duas fórmulas, mas só uma possível aqui, que é a fórmula do J. Eu não consigo usar a fórmula do montante, porque eu não tenho nem o montante, nem o capital. Então, a minha alternativa aqui é única. Eu tenho que jogar a fórmula do J, que é capital vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Onde eu conheço o juro, conheço a taxa, conheço o prazo, já na mesma unidade, consigo calcular o capital. Então, ficou assim, 609 é igual a capital vezes, abre colchete, abre parênteses, 1 mais 003 elevado a 2 menos 1. Vou inverter os dois lados, que eu gosto sempre de deixar a variável do lado esquerdo. Não vou mexer em nenhum sinal, nenhuma operação, vou só trocar de lado mesmo. Capital vezes 1 mais 003 elevado ao quadrado menos 1 é igual a 609. Vou somar o que está dentro do parênteses, então ficou capital vezes 103 ao quadrado menos 1 igual a 609. Capital vezes, também aqui não dava para fugir da continha, tá, gente? Tem que pegar 103 vezes 103, né? Isso aqui deu 1,0609. É igual a 609. Esse 10609 menos 1 vai dar 0,0609, que eu vou passar dividindo para o outro lado. Assim eu vou ter um capital, que é 609 dividido por 0,0609. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar no valor redondo de R$10.000. Então, se ele aplicar, investir esses 10.000, a taxa de 12% ao ano com capitalização trimestral, na verdade, então, essa taxa de 12% é mentirosa, a taxa verdadeira é 3% ao trimestre. Depois de 6 meses, ele vai conseguir ter de juros R$609. Então, o gabarito se encontra na nossa letra B. Então, só fiquem atentos. Toda vez que o exercício falar de capitalização, verifique se essa capitalização segue ou não a taxa. Reforça, gente, muitas vezes ele não fala. Quando ele não fala, não precisa se preocupar. Foi o que aconteceu em todo exercício que nós fizemos até hoje, até agora. Mas quando ele falar, isso normalmente é um aspecto importante. Exemplo número 2. Um investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. A taxa efetiva anual do rendimento correspondente é aproximadamente. Bom, aqui de novo, o que nós temos? Uma taxa ao ano, mais uma capitalização ao trimestre. Então, essa taxa que ele deu não é verdadeira. A gente chama de taxa nominal. Por outro lado, é possível calcular uma taxa verdadeira ou ao trimestre, que é só dividir N por K, ou já na unidade, que é a mesma da nominal, só que eu descobriria agora a taxa verdadeira, ou seja, a taxa efetiva. E uma das formas de fazer isso é usar diretamente a última fórmula que eu escrevi aqui para vocês, que é a fórmula de taxa efetiva. Só que antes de substituir, vamos deixar claro o que é a taxa nominal IN. É 12% ao ano. Só que eu tenho que transformar em 12 sobre 100 e colocar como 0,12. O que mais? O K. O K é aquela relação. Quantos trimestres eu tenho dentro do ano? Então, esse K é 4.
Porque em um ano nós temos 4 trimestres. É só o que eu preciso para jogar na fórmula. Que diz que a taxa efetiva é 1 mais IN sobre K elevado a K menos 1. Essa forma é muito parecida com a de taxa equivalente, tá? Mas até daria para usar de taxa equivalente, para falar a verdade, depois que você transformasse dessa ao ano para trimestres. Mas como aqui a gente faz direto, achei que era interessante mostrar para vocês por essa forma. Então ficaria assim, ó. 1 mais 0,12 dividido por 4. Esse resultado elevado a 4 menos 1. Então ficou assim, taxa efetiva é igual a 1 mais. Aí 0,12 elevado a 4 dá 0,03 elevado a 4 menos 1. Ainda desenvolvendo, esse 1 mais 0,03 vira 1,03 elevado a 4 menos 1. Aqui também, gente, deu um trabalhinho, tá? Mas eu fiz à mão para mostrar, até para ver se era viável. 1,03 elevado a 4. A dica que eu dou para vocês é fazer 1,03 ao quadrado vezes 1,03 ao quadrado. Ou seja, você multiplica 1,03 por ele mesmo, anota o resultado e multiplica esse resultado de novo pelo resultado. E aí você vai ter um valor aqui aproximado. Tá? Cheguei nesse valor, vou colocar aqui para vocês. Da potência de aproximadamente 1,1255 menos 1. A taxa efetiva, então, será 0,1255 e ela será a mesma unidade da nominal, só que ela é verdadeira, ela que realmente está sendo utilizada. Essa é a resposta, mas como ali nas alternativas está tudo em porcentagem, eu multiplico por 100 no final. Então, nossa taxa efetiva ficou 12,55% ao ano, que o gabarito se encontra aqui na letra C. Ok? Então aqui fica mais claro ainda. 12% ao ano não é o rendimento que realmente vai ocorrer. O que vai ocorrer é a 12,55% ao ano. Fechamos aqui o tópico sobre juros compostos com o estudo de períodos não inteiros, taxas equivalentes, taxa nominal e taxa efetiva. Até o próximo vídeo e bons estudos!